Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Tudo sobre Botafogo e Red Bull Bragantino, Botafogo e Peñarol do Uruguai. Esse imbróglio que tá rolando aí nos bastidores sobre tem torcida? Não tem? Ah, o Botafogo vai? Não vai? E vai ser fora do Uruguai? E não vai? E Conmebol, e CBF, Itamaraty, e Ministério do Interior do Uruguai, e Peñarol, e Botafogo. Essa coisa louca, tá? Tudo aqui sobre isso pra vocês e muito mais. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, chegamos aqui em Montevidéu depois de uma viagem super cansativa. A gente teve que fazer uma parada em Buenos Aires, mas aqui já estamos, tudo tranquilo. E não poderia deixar de aproveitar a participação do ilustre amigo Luiz Roberto, que veio comigo nessa viagem, para a gente falar um pouquinho dessa situação que nos pegou de surpresa também, né, Luiz? Aliás, a viagem, né? Aliás, um dos motivos, salve Roger, salve rapaziada do Boleiragem, Caio, Timaço reunido mais uma vez aí. Caio tá de apresentador então hoje? Sozinho. Tá tomando. Caio só trabelando e tocando de primeiro, também com esse time aí, né, Caio? Beijo, meninos. Ó, o que o Roger disse da viagem que a gente teve que fazer é um retrato da procura que a gente teve da viagem para Montevidéu, e não foi agora, depois do jogo do Peñarol, foi quando o Botafogo tirou o São Paulo. E aí os voos se esgotaram rapidamente. O Caio sabe bem disso, vai chegar de madrugada, né? Na quarta-feira, no dia do jogo. Pra quarta. No dia do jogo, vai chegar de madrugada no dia do jogo, vai voltar só na sexta. E aí a gente foi surpreendido com o Ministério do Interior do Uruguai, mandando um documento para a Federação Uruguaia pedindo para que não houvesse público visitante em função dos acontecimentos provocados pelos Barra Bravas, que são os torcedores, os chamados hooligans uruguaios. Nós temos no Uruguai, na Argentina, o Caio conhece bem na Itália, tal da Curva Sul, para trazer para o português o que acontece, os ultra, enfim, a gente tem esses torcedores no planeta todo. E aqui nesse pedaço do Mercosul, Uruguai, Argentina e Chile, a gente tem o que se denomina Barras Bravas, que são os fanáticos que brigam, nós temos no Brasil, né? Não vou aqui citar torcida nenhuma, porque eu não preciso, você em casa sabe disso. E aí esse comunicado surpreendeu todo mundo, né, Roger? Exatamente. Só que durante o dia, o que acontece? O regulamento da Libertadores, para que você faça um pedido nesse sentido de torcida única, de limitar os 4.000 ingressos, porque o regulamento prevê que o visitante tem direito a 4.000 ingressos, independentemente da capacidade do estádio, cuja regulamentação também vai de acordo com a fase da competição. Então 40.000 agora, por exemplo, é o estádio mínimo. Então seriam 10%. E aí o prazo para você, o clube mandante, fazer esse pedido é de 8 dias antes do jogo. Então está completamente fora do regulamento da competição. E aí nas últimas horas a Conmebol disse que não aceita, que quer garantias de segurança e dá outras duas opções, né, para o Peñarol responder até amanhã, de manhã, 10 da manhã, amanhã terça-feira. Deixar claro aqui porque a gente está nessa transição de horário. Ou faz o jogo com portões fechados, ou transfere para um outro país, que é absolutamente impensável. Eu acho que vai rolar com presença do torcedor do Botafogo, porque senão o Peñarol estaria infringindo um item do regulamento da competição. Não sei a sua opinião sobre isso. Você conversou, inclusive, com torcedores do Botafogo que estavam fazendo o mesmo percurso da gente, né? É isso, a gente encontrou com torcedores, inclusive estavam no mesmo voo que a gente, né? Seguiram do Rio de Janeiro até Buenos Aires e depois na outra perna de Buenos Aires a Montevidéu. E aliás, só fazer um parêntese, uma confluência de gente vindo por causa do futebol, né? Porque tem Corinthians na quinta, tem Cruzeiro na quarta e tem o Galão jogando nesta terça-feira contra o Argentina. Então todo mundo passando pela Argentina. E a preocupação deles, sem dúvida, era essa também, né? O que iria acontecer, se eles conseguiriam assistir o jogo. E a pergunta pra gente, né? Porque a gente trabalha na imprensa, então e aí, alguma informação? O que está acontecendo? Teve algum andamento? E realmente a gente também não consegue ter essa informação concreta. A gente teve esse último notificado da Conmebol, notificando o Peñarol, e amanhã, com certeza, até às 10 horas da manhã, o Peñarol vai responder. E também nessa expectativa para que a gente possa ter a torcida do Botafogo. Da Espanha na Eurocopa. O Botafogo e o Atlético Mineiro jogaram no final de semana com uma preocupação com as semifinais da Libertadores. Preocupação mezzo, né? Um fez 3-0, o outro fez 5-0. No caso do Atlético, treinaram até pênalti. Isso que é respeito, hein? Treinaram até pênalti, o jogo é amanhã no Monumental de Nunes. No caso do Botafogo, 5-0, mas tem o de fora.
Teve toda aquela confusão no Rio de Janeiro na semana passada, confronto de torcedores do Peñarol com a polícia, torcedores que foram presos, detidos, alguns foram soltos, outros não. No Newton Santos, a verdade é que não aconteceu nada de sobrenatural, eu estava lá, além dos 5-0 que foram importantes, de fato, dentro do estádio foi uma convivência pacífica entre as duas torcidas. Hoje, o ministro do Interior do Uruguai anunciou por meio de decreto que, segundo informações que ele havia recebido da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência do Estado-Maior do Exército, ele estava decretando torcida única no jogo de volta, que é na quarta-feira. Até acho que, eventualmente, algum botafoguense pode ter desistido do jogo de volta, guardar um dinheirinho para o final, já que foi 5-0. Essa decisão, que vai contra o regulamento da Conmebol, que obriga o time local a cuidar da segurança do visitante, causou revolta no Botafogo, que já postou uma nota dizendo que está esperando saber mais da Conmebol. A Conmebol ainda não se manifestou. O Botafogo reclama de uma decisão unilateral e de uma afronta ao regulamento. Ao fazer isso, há uma resposta já, que foi feita na semana passada no vestiário do Peñarol, dizendo que o Botafogo não havia oferecido essa segurança no jogo de ida. Então, o Botafogo também merecia uma punição. Naquele dia, eles fizeram um requerimento lá no próprio estádio, dizendo que o Botafogo tinha que ser punido, já que era obrigação do Botafogo garantir a segurança e a logística do time. Havia acontecido o confronto entre as torcidas, se todo mundo lembrar aqui, o jogo começou atrasado porque a delegação do Peñarol teve muita dificuldade para chegar no Newton Santos. É uma história que vai ser longa e que eu acho que pode, inclusive, afetar os planos do Arthur Jorge para quem ele vai colocar ou não colocar em campo, além dos muitos que estão ali com o cartão pendurado para uma possível final, bem possível, foi 5-0, eu falo aqui, as pessoas acham que eu estou zicando, foi 5-0, gente, está na final já. Eu, Casão, a gente vai jogar. Mas há esse problema de bastidor entre as duas diretorias, porque eu imagino que depois foi para a semifinal inédita, o botafoguense comprou passagem para ir para Montevidéu. E agora, segundo o ministro do Interior do Uruguai, Renato, não entra ninguém, só torcedor do Peñarol. Eu vou ter que entrar, hein? Eu nem torço para o Botafogo, me deixa entrar. Eu acho absurdo isso. Eu até entendo que é um jogo de alto risco para a torcida do Botafogo, por causa das coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, em relação à torcida do Peñarol, que foi a maior culpada de toda aquela bagunça, mas enfim, a versão que eles dão lá é completamente diferente, é que os caras foram atacados por torcedores, mas enfim, o cara tem que ter o direito de ir. Eu, se fosse botafoguense, não iria, mas o cara que quiser ir, que tiver coragem para ir, tem que ter o direito de ir e ter a segurança dele lá garantida pela polícia uruguaia. Agora, você passar até a prerrogativa de dizer, eu considero esse jogo de alto risco e vai ser torcida única, vai virar uma bagunça. Qualquer outro jogo da Libertadores no futuro, o cara pode dizer a mesma coisa. Olha, tivemos briga lá no jogo de ida, não vou ter ninguém aqui no jogo de volta. Não faz o menor sentido. Agora, me espanta a Conmebol não agir. Que quem tinha que agir nessa história é a Conmebol. Chegar e dizer, olha aqui, seu Peñarol, se não vai ter torcida única, então também não vai ter jogo de volta. Vocês estão eliminados por mais 3-0, que é o que diz o regulamento, quando vocês não vão a campo. Porque é o fim do mundo isso. Você não pode dar a um dos clubes o direito de dizer o seguinte, eu não quero torcida visitante, porque é isso que está sendo feito. Eu acho que o Botafogo não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Pois o jogo que era para ser um jogo só de confirmação da vaga, desde tudo que aconteceu na quarta-feira no Rio, virou um jogo tenso, Bodão, porque tem essa questão de fora e os jogadores teve uma provocação dentro de campo. Como os jogadores do Peñarol não tem nada a perder, a não ser mostrar que eles gostam, né, virilidade, hombridade, a torcida que vai ao estádio, que acho que também não vai estar cheio, o que pode acontecer é machucar um jogador do Botafogo ser expulso, perder a cabeça no meio da confusão. Então, o Arthur Jorge, diferente do Atlético que treinou pênalti, não precisa treinar pênalti, porque 5-0 não vai ser. Mas ele vai ter que colocar o pessoal bem calminho para entrar em campo. Olha, não entra em provocação, olha, deixa eles brigando sozinhos, porque vai ser tenso. Vai ser tenso, mas a palavra é da Conmebol, que é isso? Conmebol ou marca um jogo para outro local, mas não permite isso, fere completamente o regulamento. Cabe a ela zelar pelo regulamento. Essa Conmebol é outro desastre, né? Omissa, muito omissa, ela tem que se manifestar rapidamente.
não pode aceitar essa imposição de uma autoridade pública do Uruguai de jeito nenhum. Trazer uma informação aqui, rapaz. Segundo um portal, uma coluna, até mesmo no jornal O Globo, o Botafogo está buscando um terreno de aproximadamente 35 mil metros para a construção de um estádio de até 15 a 20 mil lugares nesse estádio. Muito por conta, a gente sabe que a concessão do Nilton Santos agora pertence à SAF do Botafogo e vai até 2051. Isso não impede o Botafogo, através da Eagle e também do John Textor, construir um estádio em um terreno, como eu disse, de 35 mil metros quadrados, para uma capacidade de 15 a 20 mil lugares, para receber jogos de menores apelos. Ou até mesmo quando o Botafogo não puder jogar no estádio Nilton Santos, por conta até mesmo de shows e eventos que acontecem ali também no estádio Nilton Santos, sempre no final do ano, costuma acontecer sempre no final do ano. Então, essa é a ideia do John Textor. A gente sabe também que tem por fora correndo até mesmo uma situação com o prefeito da cidade do Rio. O Eduardo Paes já falou sobre até mesmo aumentar a capacidade do estádio Nilton Santos, que já de fato rolou essa conversa tanto dele quanto com o John Textor, essa vontade de tirar a pista ali atlética atrás dos gols para aumentar a capacidade do estádio Nilton Santos. Tem também a situação até mesmo do CT do Botafogo. John Textor tem essa vontade de investir no terreno também no Rio de Janeiro para construir um dos maiores CTs da América Latina. Será do Botafogo. E quem vai construir é o John Textor. E agora, segundo até mesmo o blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Botafogo tem interesse também de construir um estádio. Boleiragem está chegando para o encerramento do programa quente, segunda-feira agitada, mas a gente está no telão com os 3 candidatos a craque do Galera. Tá aqui o Gerson, que faz um campeonato excepcional pelo Flamengo, o Gregory, que fez o gol da vitória contra o Bragantino, e o Bernabei, que tomou conta da posição e jogando muita bola. Eu podia até pedir os votos de vocês, mas o craque do Galera é do Roger. E como ele estava no avião, ele falou: Caioba, pra mim é o Gregory, então é o voto dele, é o craque dessa semana. Meio-campista do Botafogo, a escolha do Roger Flores. Impressionante como esse Fogão mentalmente chega mais forte do que era o ano passado. Ganhar do Bragantino, mesmo o Bragantino com todas as dificuldades fora de casa, é complicado, né? Nesse finalzinho ainda, né? Mas esse é o Botafogo, eu acho um time corajoso. Isso que o Arthur trouxe, e eu lembro, lógico, alguns treinadores também, mas o Jesus trouxe pro Flamengo, no sentido, ele joga boa parte da coisa, ele sabe lidar muito bem com o elenco, eles montaram um belo elenco. E esse jogo pra frente, corajoso sempre, cara, é o que estimula o futebol. Eu acho que traz algo para oxigenar nós como profissionais, todo mundo que tá no meio do futebol, para poder copiar essas partes. Senão a gente ficou muito engessado por um tempo. Como já dizia Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Assim como gestor, eu perguntei para você fora do ar, estava vendo a seleção brasileira com vários jogadores do Botafogo, né? E na minha visão faltou um. Aí eu queria perguntar pra você sobre esse cara que é o Gregory, cara. Pra mim é o melhor volante do Brasil hoje. Não sei se você concorda. Cara, por que eu tô perguntando isso pro Magrão? Porque o Magrão levou ele pros Estados Unidos, né? Tentei levar pro Seattle, depois levei ele pro Miami. Do Bahia pro Miami? Do Bahia pro Miami. O Gregory. Mas eu tentei levar ele pro Seattle antes. Sim. A minha história no Seattle começa com o Gregory. Eu acompanhava o Gregory no time B do Santos. O Gregory é um cara que, no meu ponto de vista, ele arruma o time. Ele é o carregador de piano. Lá de trás a gente fala o carregador de piano. E rouba de bola é... O Gregory, assim, talvez ele não tenha um passe qualificado pra quebrar linha, pra dar aquele passe mais... um Gerson que dá aquele passe. Mas ele é um cara que ele rouba a bola e ele consegue quebrar linha com a força. Então, assim, ele arrasta muito. Então, assim, quando a gente monta o time do Miami e tem Matuidi, tem alguns outros jogadores, precisa de uma consistência maior de meio de campo, um cara que faz, limpa para-brisa ali, que dá o bote, que rouba.
que arrasta, esse é o Gregory. Porque o Gregory, você vê, ele rouba a bola e não entrega pra quem tá do lado. Ele dá 2, 3 passos com a bola, ele dá uma arrastada. Ele deixa pra trás o marcador dele. O time anda. Ele obriga o cara que tá marcando o meia sair nele pra depois ele dar o passe. Então, assim, ele não é o cara que rouba e toca do lado. Ele sempre rouba e arrasta. Eu gosto do Gregory, eu te falei, há muito tempo. Eu sou suspeito de falar do Gregory porque mesmo lá no Inter Miami, ele virou capitão do Inter Miami. E a gente tinha ele como uma referência, não só técnica, mas como liderança de caráter também. O Gregory é o cara que bateu de frente lá com o Higuaín, com todo mundo no Miami. Né? Não, o Gregory é um personagem muito forte mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o Gregory hoje despontando e sendo reconhecido, valorizado no Brasil, porque quando ele estava no Bahia, por maior que seja o Bahia, que eu acho que a gente às vezes acaba menosprezando um pouco os jogadores que fazem bons trabalhos no Nordeste. Quais zagueiros tu achou mais difícil? Quais jogadores te marcaram melhor, vamos dizer assim? The strongest one Bastos. I think he's the strongest Bastos, do Botafogo. I think he's the strongest one, physically. Muito forte, muito forte. Who's the other one, man? From... A gente tá mal de zagueiro, hein, gente? Demorou pra perguntar aqui, responder. Não, tá bom mal de zagueiro. Só citou o Bastos fácil na hora. O resto não lembra de ninguém. Thiago Silva, so I can't say these guys, but... Mas o Davi Luiz é reserva. Davi Luiz is the opposite. You got Bruno, but I didn't play, so I can't say these guys. So I would say, for me... É o Bastos, pô. Só o Bastos. Bastos é o que melhora. Tu achou ele jogando? The one that's been the most difficult for me. Muito forte, rápido. Rápido, you know what I mean? But, não, acho ele muito bom também. Acho ele muito bom. But at the same time, I always look back and say, on that day, how was the weather? Did the pitch help them? You know, these things. But so far, yeah, I would say him. Seria. Who else? I can't think from the top of my head. Boa. Bom, primeiro cara que veio na cabeça, tipo, o top que veio, o Bastos. E de atacante não, né? De jogadores que chamaram mais a atenção dele, Estevão, Pedro, Matheus Pereira, né? Do Cruzeiro, acho que foram esses três que ele mais falou. Bom, ele de cara falou Bastos e ficou procurando outros zagueiros, aí citou por questão de fama Thiago Silva e Davi Luiz, que é reserva no Flamengo, nem deve ter enfrentado ele. Então, pra ver como é que o Bastos tá muito acima dos zagueiros do Brasileirão hoje em dia. É um cara diferenciado demais. O Bolazier sofreu com o Bastos. Deve ser nesse último jogo aí, que foi 1-1, Botafogo e Criciúma no Maracanã. E aí, pessoal, repercutindo um pouco mais essa questão da torcida do Botafogo, vai ou não vai entrar no estádio amanhã lá no Uruguai? Torcedores do Botafogo viajam ao Uruguai e planejam a ação na justiça se forem barrados em jogo. Outros desistem de ir. Cara, isso é um absurdo. Eles já conseguiram prejudicar o Botafogo. Se teria um número X de pessoas no estádio, vai ter um número inferior. Por causa dessa decisão, vamos dizer assim, um joguinho de bastidor, essa especulação que fizeram. É ridículo, cara. A Conmebol tem que punir a Federação Uruguaia. Tem que punir. Porque isso aí, mesmo que tenha torcida do Botafogo no estádio, vai ter um número menor. E eles causaram todo um burburinho, todo um estresse, né? E, cara, não pode um governante se meter nos eventos da Conmebol. Isso aí rola punição em toda parte do mundo quando acontece um presidente ou um governador, algo do tipo, se meter em alguma decisão que envolve competição da Conmebol, UEFA e etc. Diversos torcedores do Botafogo viajaram ou estão viajando para Montevidéu para assistir o jogo de volta na semifinal da Libertadores, com o Peñarol nessa quarta-feira, no campeão da sigla. O problema é que há um imbróglio sobre a presença da torcida do visitante que pode virar ações na justiça. O UOL relata que muitos já têm ingresso, passagem e hotel pagos. Outros optaram por cancelar a viagem por conta da indefinição.
o ministro do Interior do Uruguai solicitou que o jogo seja com torcida única, alegando questões de segurança. A Conmebol exige a presença da torcida visitante e ameaça determinar portões fechados ou mudança de local. Enquanto isso, a torcida do Botafogo não tem clareza de como agir. Só por esse clima que já foi criado, eu cancelei. Estou em Recife, já cancelei meu voo de Recife para Montevidéu e o de Montevidéu para o Rio. Paguei multa, um da Azul, outro da Gol. O hotel eu perdi, não tenho o que fazer. Eles não abrem reembolso e nem cancelamento grátis. E o ingresso, se proibir a torcida do Botafogo, imagino que pelo menos vão devolver o valor. Assim espero, para ficar com um prejuízo menor. Ou posso entrar com processo contra o Peñarol, contra o governo do Uruguai. Tem que ver o que vai acontecer, reclamou Rafael Lima, torcedor do Botafogo, ao UOL. Cara, sinceramente, processar o governo do Uruguai ou o Peñarol, você aqui no Brasil, eles lá, nossa, vai dar em nada. Infelizmente, a impunidade reinando, cara. Que bagunça a Conmebol, cara. Já torcidas organizadas estimam que terão um prejuízo de 44 mil entre ônibus, ingressos e despesas de 56 torcedores. Eles saíram em direção ao Uruguai, ainda sem ter certeza se poderão ir ao jogo. Caso sejam vetados, vão entrar na justiça. Cara, tem que entrar, mas sinceramente eu acho muito difícil ganhar. Muito difícil ganhar, cara. É um cenário revoltante. E aqui o presidente do Peñarol, como eu disse no último vídeo, soltou uma nota ridícula. Eu não sabia se era verdadeira, tinha muitos indícios de que era, mas estava torcendo mais do que acreditar. Estava mais torcendo a não ser do que outra coisa. Aquela nota oficial do Peñarol que fosse mentira, porque era muito revoltante. E pelo visto é real mesmo. O presidente do Peñarol promete lutar para que haja torcida local e usa narrativa falsa ao dizer que Botafogo criou clima de guerra no Rio. Ai, meu Deus do céu. O presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, divulgou um comunicado à imprensa uruguaia no fim da noite desta segunda-feira, 29/10, afirmando que vai tentar de todas as formas, junto à Conmebol, que haja torcida do time da casa no jogo contra o Botafogo, quarta-feira, pela semifinal da Libertadores 2024. Com uma narrativa falsa, Ruglio afirmou que houve um clima de guerra criado pelo Botafogo no Rio de Janeiro, e com sua torcida fazendo uma emboscada no ponto de encontro que foi na zona liberada, machucando famílias com crianças e mulheres nas imediações do estádio antes e depois do jogo. Cara, não existiu nada disso, cara. Meu Deus do céu, quanta mentira, cara. Quanta mentira. Como é que pode ficar tão pilantra assim, cara? Como é que pode, cara? Aspas. Às 8h45 nos reuniremos via Zoom com o conselho diretor do Peñarol para todos juntos solicitarmos nosso direito de jogar com torcida. Essa mesma torcida que foi vítima de zonas liberadas, parênteses, a material de vídeo, não sei que material é esse, no Rio de Janeiro e não no Rio e não provocou esse ambiente gerado na quarta-feira passada, escreveu o Ruglio. É pilantra, cara. É muito pilantra, cara. Como é que o cara escreve uma porra dessa, cara? Os caras depredaram patrimônio público, privado, queimaram moto, queimaram ônibus, roubaram celular, destruíram o quiosque. Não tinha uma porra do Botafoguense lá, cara. E que emboscada foi essa no Newton Santos? Eu tava lá, cara, não teve nada, chegaram tranquilamente, entraram, ficaram no setor sul lá tranquilinhos, o jogo todo. No final, eles quebraram cadeiras, como um bem normal do Peñarol fazer nos estádios visitantes que ele vai e perde os jogos, quebrar o patrimônio do clube. Quebrou cadeiras, a polícia veio e sentou a porrada, justo, merecido, desceu a lenha neles. Somos vítimas. Ah, cara, pelo amor de Deus, esse cara, não, ele é de uma índole rasteira, subterrânea quase. Ele não tem um mínimo de caráter, esse cara. Esse cara é o que aliciou o Damian Soares, para que ele inventasse mentira pro Botafogo, de que tava, problemas pessoais, tem que sair do Botafogo, voltar pro Uruguai e tal, para pegar o Damian Soares de graça. Foi esse cara aí que aliciou o jogador. A FIFA foi conivente. Tinha que ter punido esse cara. E punido o Peñarol com um transfer ban ou algo do tipo. Aí você vê que o cara não tem caráter nenhum. Esse tipo de notinha que ele solta aí. 2 fatos que mostram que ele tem 0 caráter. O caso da Damian Soares e esse caso agora. Mas o Botafogo vai passar o trator em vocês com o time reserva amanhã. E vai fazer o maior agregado da história de uma semifinal de Libertadores. Vai ser Botafogo contra o Peñarol.
Eu aposto aí num 5+3. Um 8-0 contra o Peñarol aí, pra ficar marcado na história. O Peñarol levou 8-0 do Botafogo na semifinal da Libertadores. Timinho. Eu costumo respeitar os times rivais, mas o Peñarol é um timinho de várzea. E a gente vai atropelar vocês. Ah, vale lembrar quem tá falando que lutaremos para que o Peñarol tenha torcida, só torcida do estádio. Ninguém tá querendo que não tenha. Em momento nenhum se lutou para que não tivesse o seu Peñarol no estádio. Pelo contrário, até aqui no Rio, onde fizeram merda, cometeram crimes, estavam no estádio. Agora, vocês querem proibir a do Botafogo estar no estádio? E aí, quando se ventila a possibilidade de um campo, de um gramado com portões fechados, vocês surtam. Meu irmão, não mexe com a nossa, que a gente não mexe com a de vocês, tá? Já estão fazendo vergonha demais no campo. Para de fazer no extra-campo que tá ficando feio, cara. Tá ficando feio. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Botafogo... Cara, eu tava um clima tranquilo pra esse jogo. Mas esses caras do Peñarol... Não vou dizer do Uruguai, não, que tem muito Uruguai, gente boa. Mas esses caras do Peñarol... Porra, que bando de pilantra, cara. E eles vão apanhar muito no campo. Vão bater muito, né? No antijogo. Eles vão enfiar porrada no Botafogo. Mas tenho certeza de que o nosso time reserva tem pleníssimas condições de meter uma outra porrada neles lá. Vão se abrir todo pro ataque para buscar jogo. Vai tomar taca de Matheus Martins, de Cuiabano, de Carlos Alberto, de Eduardo, de Tiquinho. Vão tomar uma taca desse pessoal. E, cara, vamos meter um 3-0 neles lá dentro. E vão quebrar a porra toda. Vai ter porradaria, etc. Mas vai ficar pra história o amasso que o Botafogo reserva também deu neles lá dentro. Pra eles começarem a parar de fazer palhaçadinha e respeitar o time dos outros. Que os jogadores do Botafogo reserva estejam muito motivados para vingar o nosso botafoguense que está sendo sacaneado lá no Uruguai, tá? E eu espero que o Botafogo amasse os caras de novo. Bola para isso tem muita. Os caras, tanto não tem bola, que eles querem ganhar o jogo no bastidor. Eles querem ganhar o jogo de forma pilantra, né? Tirando o torcedor do Botafogo, pilhando os jogadores, vão querer pilhar a arbitragem, porque, ó, o clima tá hostil, tá? É clima de guerra. Não faz besteira aí contra a gente, não. Senão, ó, a polícia já falou que não tem como controlar, não. Ou seja, pro juiz ficar com medo, não marcar um pênalti pra gente, não marcar um impedimento contra eles, entendeu? Porque sabe que, ó, a polícia falou que não aguenta segurar os caras. Vai dar tragédia aqui, hein? Quer morrer? Ó, querem ganhar o jogo no extracampo. Não vão conseguir. O Botafogo vai amassar esses caras e vai botar esse time do Peñarol na latrina de onde ele não pode sair mais. Esse passado de glórias ficou no passado. Hoje é um timeco de beira de esquina que, se jogar o brasileiro, cai na lanterna. O Atlético Goianiense é melhor que o Peñarol. E vamos mostrar isso pro mundo. O Botafogo vai amassar os caras. Pessoal, fico por aqui. Ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos, até o próximo vídeo.